Está no ar, Jornal da Rádio Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, tem esses destaques. Governo brasileiro já estuda lugar para receber os brasileiros que estão na China. Jornal da Imperatriz tem apoio aqui da Sicopcred Esmeraldas. Faça parte você também. Venha para Sicopcred Esmeraldas, tem sua agência aqui na Cidade dos Meninos, na Rua Ari Teixeira da Costa, número 1500, sala 1558. Abra sua conta, faça parte você também. Com a Sicopcred Esmeraldas você tem a melhor taxa do mercado. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Eu sou Rubens Silves, apresento o Jornal da Imperatriz de segunda a sábado, sempre trazendo as melhores notícias para você. Jornal da Imperatriz, nessa terça-feira aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos trazer todas as notícias que aconteceu em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Se inicia nesse momento, né? Trazendo tudo aí para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos começar com uma conferência, né? Vamos falar do Papa, vamos falar hoje com o Padre Ezequiel Dalpozo, vamos trazer muitas notícias, vamos falar de Brumadinho, vamos trazer tudo aí para você que tá ligado no Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos trazer essa notícia para você. Um crânio é encontrado em área de busca em Brumadinho. Nessa segunda-feira, por volta das 11h30, militar com bombeiro localizaram um crânio com arcada dentária superior parcialmente preservada, que pode agilizar a identificação. O segmento foi encaminhado para a Polícia Civil, que trabalha no processo de identificação em Belo Horizonte. Então foi encontrado um crânio aí, não se sabe se é feminino ou masculino, mas já foi direcionado para que seja necropsiado lá em Belo Horizonte, no IML de Belo Horizonte. Então tá aí Brumadinho, né? Cada vez aí recolhendo mais corpos. Aí os bombeiros não param de trabalhar há mais de um ano, né? Que deu a tragédia, eles não parou até hoje, está encontrando aí ainda crânio, pedaço de corpo de outras pessoas, né? Mas isso é muito bom. Polícia Rodoviária Federal apreende quase 60 quilos de cocaína na BR-040. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de cocaína na noite da segunda-feira no quilômetro 427 da BR-040 em Paraupeba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo L200 foi abordado e durante o processo de fiscalização foram encontrados 69 barras de cocaína, totalizando aproximadamente 59 quilos de entorpecente. A substância estava escondida em diversos compartimentos secretos da caminhonete. O motorista foi preso em flagrante e caminhado para a delegacia de plantão de Sete Lagoas e o carro foi apreendido. Vamos trazer mais notícia para você. Um motorista de aplicativo é assaltado entre Pedro Leopoldo e Contagem. Um motorista de aplicativo foi assaltado após uma corrida, né, que ele estava fazendo para um cliente entre Pedro Leopoldo e Contagem na manhã da segunda-feira. Apenas o celular trabalhador foi subtraído. A vítima contou aos militares que recebeu um chamado para a corrida no bairro Lagoa de Santo Antônio, na região norte de Pedro Leopoldo, onde embarcou um casal. Eles seguiram viagem até o bairro JK em Contagem, onde os passageiros anunciaram o assalto e subtraíram o celular. A Polícia Militar foi acionada, registrou o boletim de ocorrência e ninguém foi preso até o momento. E então tá aí, mais um motorista de aplicativo, né? Teve aí seus pertences roubados durante o seu trabalho aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo tudo pra você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos trazendo todas as notícias para você aí que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uma comitiva do governo federal realiza nesse momento uma vistoria na base aérea de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, local dos que pode receber os brasileiros que voltar de Wuhan, na China. O epicentro do surto coronavírus para o período de quarentena. O governo decidiu no fim da manhã se realizar uma operação para a busca de brasileiros que estão na cidade chinesa. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverão voltar ao país cerca de 30 a 40 pessoas. Florianópolis também pode ser uma opção.
Integrante da comitiva, membro do Ministério da Defesa e Saúde, das Relações Internacionais, esvalia as condições estruturais local apta para receber os brasileiros para o período de quarentena ou isolamento. De acordo com o tenente brigadeiro Marcelo Quinido de Damasceno, secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica da Base Aérea de Anápolis, reúne todas as condições para receber os brasileiros, caso seja escolhido, inclusive uma ótima estrutura física. Temos aqui 2 bons hotéis, uma base grande da nossa Força Aérea, que recebe a operação e organização de outros lugares. Viemos aqui com esse óleo para analisar cada item que seja calma, uma roupa de cama, a necessidade do Ministério da Saúde colocar para que possamos, assim, fazer essa questão de um isolamento dessas 2 áreas, destaca. A Base Aérea de Anápolis, que pode ser usada para a quarentena dos brasileiros, então está aí um lugar apropriado. Pela manhã, a comitiva realizou reunião e logo em seguida partiu para a análise do local. Damasceno afirmou que como não há criança entre os brasileiros que virão da China, há preocupação até mesmo com a área de lazer para elas e se permitir para o Ministério da Saúde. Apenas de gostar de que viu, o tenente brigadeiro diz que é sempre possível melhorar. A ideia, segundo ele, é deixar tudo em estado de arte para receber os brasileiros caso necessário. O número de pontos atende o número de pessoas, que imagina estamos aqui para tomar um lugar ótimo, excelente. Deixa essa base, que já é muito boa organizada no estado de arte para o nosso brasileiro, seja muito bom recebido, destaca. Ele diz ainda que ainda não há uma previsão quanto à cidade que receberá a quarentena. Será escolhida, mas que a decisão vai sair para empenhos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Bandeira, informou que o governo definiu em 18 dias o período de quarentena, qual passarão os brasileiros que retornarão da China. Eles deverão ficar em alojamento individuais. Hotéis de trânsito da Base Aérea de Anápolis é um dos quais pode receber os brasileiros para a quarentena. O hotel da base aí pode receber esses brasileiros porque está tudo preparado. Não trilharão pela cidade, o prefeito de Anápolis, Roberto Neto, PP, disse que na segunda-feira, dia 3, que a população não deve se preocupar caso a cidade seja escolhida para receber a quarentena. Segundo o prefeito, o Palácio Planalto e o Ministério da Saúde colocam Anápolis na lista de opção por 2 motivos. O aeroporto de base aérea tem baixa movimentação de pessoas e fica próximo ao Hospital de Base de Brasília, no Distrito Federal. Essas pessoas não estão doentes, por isso ficarão em quarentena. Caso apresentem sintomas da doença, não serão tratados em Anápolis, não transitarão pela cidade, ficarão sob responsabilidade da base aérea, disse o prefeito de Anápolis. Então, a situação até nessa manhã, na China tá aí, ó, 426 mortos, né? Na Filipina, 1 morte, 20.471 casos confirmados no território chinês, 159 casos investigados em 24 países. A China admite falha na resposta à epidemia do novo coronavírus. Então tá aí. O governo brasileiro já escolhendo Anápolis praticamente como opção para quarentenas dos brasileiros que estão chegando da Wuhan, da China. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos trazer notícia de motorista de aplicativo do Vale do Aço. O motorista de aplicativo é assassinado no Vale do Aço. Cada vez cresce mais os assassinatos contra motoristas de aplicativo, que é conhecido como Uber. Um jovem de 29 anos foi encontrado morto em uma estrada rural no município de Antônio Dias, no Vale do Aço, na noite desta segunda-feira. Havia identificado o Instituto Legal de Ipatinga como Marcelo Andrés Ribeiro Cardoso. Ele é natural de Santiago do Ciro, reside em Timóteo. As informações iniciais indicam que o Marcelo trabalhava como motorista de aplicativo, possivelmente a vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. E a Polícia Civil já está aí no encalço dos bandidos que assassinou, tirou a vida desse motorista de aplicativo, que é natural da cidade do Chile, do país chileno aí, veio ganhar a vida aqui no Brasil e acabou perdendo a vida aí por motivo de latrocínio, roubo seguido de morte aí no Vale do Aço. Motociclista morre após colidir contra a carreta na BR-116 no leste de Minas. Um homem de 60 anos morreu em um acidente na BR-116 em Santa Bárbara do Leste, entre Santa Rita de Minas, na tarde desta segunda-feira. Segundo informações do Corpo Bombeiro, José Martim da Costa estava em uma moto e colidiu contra a traseira de uma carreta licenciada de São Bernardo do Campo, da cidade de São Paulo. De acordo com os bombeiros, o proprietário da carreta disse que o veículo havia batido e o motor estacionou e o motor que estacionou acostamento para proceder à remoção. Ainda segundo o depoimento do caminhoneiro aos bombeiros, após deixar o local, sua esposa ligou informando que uma moto havia colidido contra a traseira da carreta. José Martim da Costa morreu na hora. A perícia policial civil esteve no local e liberou o corpo ao Instituto Médico Legal de Caratinga. A vítima era moradora do Corco Santa Maria e deixou 3 filhos. Então tá aí, uma fatalidade, né? Uma fatalidade aí. É um motorista aí praticamente um motociclista bateu na traseira de um caminhão e acabou perdendo a vida.
E um jovem foi assassinado no município de Itabancuri. Um jovem de 28 anos foi morto a facada no Corpo da Fortuna, na zona rural de Itabancuri, na noite desta segunda-feira. Segundo informação da polícia, o crime aconteceu em um bar por volta das 22 horas, durante a discussão entre Helena Inocente Rodrigues Prates e um homem. Ainda de acordo com a polícia militar, a briga estava relacionada a uma ex-namorada da vítima. Testemunhas contaram aos policiais que Elmo teria dado uma paulada na cabeça do autor de 46 anos que caiu no chão, mas não se feriu porque estava com capacete. O autor então se levantou e esfaqueou a vítima. Ele foi identificado e procurado pela polícia. A perícia polícia civil esteve no local. Após o trabalho, o corpo foi encaminhado para o suplemento legal de Teófilo Otoni. E o caso vai ser investigado pela Polícia Civil aí de Teófilo Otoni. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias que acontecem no Brasil e no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. 3 pessoas morreram afogadas no leste de Minas. Um jovem de 22 anos morreu afogado em uma cachoeira no distrito de Patrocínio, na zona rural de Caratinga, na tarde desse domingo. Segundo informação do Corpo Bombeiro, Adnildo Carlos Silva de Assis Mota escorregou em uma pedra, bateu a cabeça e caiu na água. Pessoas que estavam na cachoeira retiraram a vítima da água, mas quando os bombeiros chegaram ao local, os jovens não apresentaram mais sinais vitais. A perícia civil foi acionada após o trabalho de praxe, o corpo foi caminhado para o Instituto Legal de Caratinga. E na cidade de Resplendor, um homem de 37 anos morreu afogado no Rio Doce, em Resplendor, na tarde de domingo. O corpo de Marcelo Dias Nascimento foi resgatado por bombeiro nesta segunda-feira após os trabalhos. E a perícia também foi acionada. E o corpo foi encaminhado para o IML de Governador Valadares e o caso vai ser investigado. E também na cidade de Ipanema, um idoso de 65 anos morreu afogado na Córrego, Goiás, na zona rural de Ipanema, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em um poço para a criação de peixe. A causa da morte vai ser investigada aí pela Polícia Civil de Ipanema, no Vale do Aço. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo aí todas as notícias aí, muitas notícias que acontecem no Jornal da Imperatriz, trazendo para você aí tudo que aconteceu aí em Minas Gerais nessa segunda-feira. E um homem é assassinado no município de Catugi. Um homem de 43 anos foi morto a facada na zona rural do Catugi, no Vale do Mucuri. O corpo de Bitelino Gomes dos Santos estava às margens da estrada de acesso ao povoado dos Três Pedras. A perícia polícia civil esteve no local, constatou 5 perfurações de faca no corpo da vítima. O crime vai ser investigado. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Campo Alegre. Fazendinha Campo Alegre são áreas de 5.000 metros quadrados com terra de cultura, acesso fácil a 4 km da BR-040 em Andiroba, em Esmeraldas. Venha conhecer as Fazendinhas Campo Alegre. Áreas a partir de R$100 mil, que pode ser dividido em parcelinhas de 120 parcelas aí, de R$850. Você vai adquirir essa chácara com pequeno sinal de R$850 e 120 parcelas de R$850. Ligue para visitar as Fazendinhas Campo Alegre em Andiroba, no 980 16 1706. 980 16 1706. Você vai conhecer as Fazendinhas Campo Alegre. Ladrão furta motocicleta e tem braço arrancado em acidente durante fuga. Uma tarde para ser esquecida por um ladrão. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na zona rural de Lavras, onde havia ocorrido um furto de uma motocicleta. No local, o proprietário relatou que estava em um bar quando o suspeito furtou sua motocicleta Honda Bros preta e fugiu em disparada. De acordo com a Polícia Militar, na fuga o suspeito bateu em uma cerca de arame liso e teve o braço amputado na altura do cotovelo. O braço do rapaz ficou jogado no chão próximo à motocicleta. Mesmo com o braço amputado, ele conseguiu fugir a pé e pediu ajuda em uma casa. Ele foi socorrido por uma ambulância SAMU e encaminhado para o hospital de Lavra, onde foi realizado o procedimento de limpeza e sutura. O braço foi recolhido e levado também até o hospital, porém não pode ser implantado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, assim que ele receber auto, responderá pelo crime de furto. Então tá aí, dessa vez o ladrão aí não conseguiu isso, né? Além de sofrer um acidente, ainda perdeu um braço. Muito grave, né? Pessoas aí perdeu um braço, principalmente aí por conta de crime. Mas o crime não compensa, dessa vez foi pra cima dele mesmo, acabou perdendo seu braço. E uma menina é morta a facada em Minas e a carta de confusão é encontrada. Um corpo de adolescente de 13 anos foi encontrado dentro da tapeçaria na tarde da segunda-feira em Poços de Caldas, no sul de Minas. O dono do local é o patrão da vítima. O homem de 61 anos é o principal suspeito do crime. Segundo consta no boletim de ocorrência, por volta das 12h40 dessa segunda-feira, uma denúncia deu conta de que havia um forte odor no interior do imóvel, que fica na rua João Mariuso, no bairro Jardim Paraíso. Nesse momento, a Polícia Civil de Poços de Caldas já tinha conhecimento que o proprietário poderia estar envolvido no sumiço de Águeda Soares de Brito, que estava desaparecido desde a última sexta-feira.
Quando os policiais chegaram no local, não havia ninguém lá, sendo preciso arrombamento do imóvel. Havia uma tapeçaria na parte da frente, separando os tapumes e um pequeno quarto improvisado no fundo. O corpo de Agatha estava caído no chão próximo. A cama apresentava diversas lesões, principalmente no pescoço. Sobre o imóvel, havia mancha de sangue, uma faca e um pedaço de madeira, que provavelmente foram usados no crime. Além de uma carta de confissão manuscrita. O teor dela seria caráter passional, já que, segundo a informação, a vítima estava tendo um relacionamento com outra pessoa. Segundo os vizinhos de Agatha, Agatha trabalhava como suspeita, além de manter relações sexuais com ele, que era conhecimento público, inclusive dos pais do adolescente. A última vez que o homem foi visto, ele estava em um dos redores do estabelecimento da última sexta-feira, mesmo no dia do desaparecimento da garota. Entretanto, a carta é datada no dia 30 de janeiro. A Polícia Civil realizou o trabalho local, recolheu a carta, a faca e o pedaço de madeira. O corpo de Agatha foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Poços de Caldas. O suspeito do crime é foragido. O órgão informou que o delegado Hernani Pérez Vaz, que está à frente do caso, irá passar mais informações à imprensa e toda a sociedade ainda nessa terça-feira. Então tá aí uma covardia, né? Uma covardia. O cara matou a namorada, a facada e pedaços de madeira. Então tá aí muita covardia, muita gente ruim nesse mundo. E o marido afirma que matou a esposa grávida durante relações sexuais. Um jovem, 21 anos, que foi preso suspeito de matar uma mulher grávida a facada em Várzea Paulista, São Paulo, afirmou em depoimento que usou uma lâmina para tirar a vida da vítima durante uma relação sexual. O relato da confusão foi realizado no interrogatório. O rapaz também fez publicações nas redes sociais, se passando pela esposa na noite do dia 22 de dezembro. Francine Rigos dos Santos, é uma maquiadora de 22 anos, foi assassinada em casa. Como a família não conseguiu contato com ela, no dia 23, os parentes arrombaram a porta e encontraram ela sem vida. A casa estava suja de sangue e o marido, Marcelo Augusto de Souza Araújo, foi achado com ferimento nos pulsos e no pescoço após tentar se matar. Ele foi levado à unidade de procedimento, Várzea Paulista, e na sequência caminhado para a delegacia. Segundo apurado, ele contou que, na época do dia 22 de dezembro, os dois discutiam sobre a ceia de Natal, sobre a gravidez da jovem. Na madrugada do dia 23 de dezembro, um texto foi publicado no Facebook da jovem. Segundo a polícia, ela foi morta por volta das 10 horas no dia 22 de dezembro e não teria feito a postagem. A polícia, o marido apresentou várias versões e nessa segunda-feira confirmou tudo. Ele confessou ter assassinado a mulher durante uma discussão depois que a vítima disse que estava grávida. A polícia ainda aguarda os últimos laudos para finalizar o caso. Então, nessa segunda-feira, ele relatou que matou mesmo a mulher grávida na noite, na véspera de Natal. Então, tá aí uma covardia, mas aí a gente traz aqui sempre aqui no Jornal da Beatriz, né? Tudo pra você, trazendo aí muita gente aí fazendo covardia e vai pagar por esse crime aí na cadeia em Várzea Paulista, em São Paulo. Vamos falar de Divinópolis. Vamos trazer notícias de Minas Gerais. Vamos falar da cidade de Divinópolis. Um homem vendeu gado que não era dele e acabou preso. A Polícia Civil de Carmo Cajuru, bem próximo de Divinópolis, prendeu nessa manhã um homem que mexia com gado. Vamos trazer essa notícia aqui. A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos nessa segunda-feira no centro da cidade de Carmo Cajuru pela prática de crime de estelionato. Os trabalhos policiais iniciaram quando David procurou a delegacia e contou que havia se tornado sócio de um suspeito. Tudo teve início quando ele comprou 73 cabeças de gado pelo valor aproximadamente R$90 mil. Isso em novembro do ano passado. E deixado em um sítio do distrito de São José do Salgado, com o objetivo de engordar para a corte. O terreno foi localizado por meio de uma busca por internet, tendo combinado como pagamento pelo aluguel do pasto, que ao final da engorda do gado era retirado todas as despesas logística, trato e saúde e os lucros seriam divididos por partes iguais. Ocorre que, em janeiro, o investigado foi executado em uma ação judicial e entregou a cabeça de gado e à justiça. Esse animal era da propriedade da vítima, quais não foram consignados no processo que não seria da propriedade dele. Os demais suspeitos teriam vendido outras 20 que não era dele e um terceiro sob o argumento que seriam de propriedade dele. Mas, na verdade, seria de outra pessoa que alugou o pasto. Segundo o delegado Dr. Wesley Castro, as investigações prosseguirão com o objetivo de rastrear dinheiro do fruto da fraude, de modo a propiciar eventuais restituição à vítima. O investigado foi encaminhado ao presídio Floramar e procederá pela prisão preventiva, segundo ele, que já possui passagem policial por estelionato, roubo, porte ilegal de arma, adulteração de sinal identificador de veículo, violência doméstica, entre outros. Participaram de investigações aí toda a polícia. Então, em razão aí, o homem fez esse crime aí, comprou esses gados, né? O gado não era dele, revendeu
e acabou aí quase pagando com a própria vida. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Trabalhamos com forro PVC a R$ 29,90 o metro quadrado. Divisórias apenas R$ 69,90. Também temos box, espelhos e vidros em geral para a sua obra. Vidraçaria Master. Estamos na Avenida Dionísio Gomes, 1013, bairro Veneza, próximo à Casa Lotérica. Fazemos orçamento sem compromisso. É só ligar 3065-2103. Vidraçaria Master, em Ribeirão das Neves. Fênix, empreendimentos imobiliários, fazendinhas Campo Alegre, chácaras com 20 mil quadrados, em Andiroba, Esmeraldas, Minas Gerais, localizada a apenas 1 quilômetro de Andiroba e a 4 quilômetros da BR-040. Fazendinhas, financiamento próprio e excelentes descontos para pagamentos à vista. Topografia plana e pertinho do Ceasa. Terra de cultivo de hortifruti e cereais. Privacidade e segurança com acesso controlado. BR-040, no sentido Sete Lagoas. Retorno no quilômetro 491 e entrar no quilômetro 493, sentido Andiroba. Telefones para contatos 31 9 80 16 1703 ou 9 97 26 29 73. Tinhas de 20 mil metros, apenas 3 quilômetros da BR-040, próximo ao Ceasa. Terra de cultura, topografia boa, com muita água, financiamento próprio, com pequeno sinal e mais 120 parcelas. Agende sua visita, 31 9 99 78 0006. Toda fazendinha tem matrícula individual, energia elétrica e estradas abertas. Venha e não perca essa grande oportunidade. Uma realização Fênix Empreendimentos Imobiliários. No aniversário de Neves, o presente quem ganha são os moradores. Com a implantação do Castramóvel, programa de controle populacional de cães e gatos, oferecendo castração gratuita de animais por meio de um procedimento cirúrgico a ser realizado por um médico veterinário na unidade móvel veterinária. O Castramóvel é um trailer não motorizado que é equipado para funcionar como centro cirúrgico, cuja finalidade é realizar serviços de castração em todas as regiões do município, visando minimizar os impactos de abandono e maus tratos aos animais, controlando a taxa de natalidade. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, pra vida melhorar. Ei você, que já rodou vários lugares e não encontrou a solução, procure hoje mesmo com fé e confiança Dona Mariana e Irmã Sheila. Seja qual for o seu problema, temos a solução. Basta de falsas promessas espirituais, soluções para doenças sem explicação. Seja feliz com seu amor. Fazemos união, amarração definitiva. Então não perca tempo. Procure hoje mesmo 985 38 40 57 ou 999 51 75 55. Astrologia, búzios, tarô, cartas. Há mais de 50 anos, trabalhando com honestidade e sigilo. Atendimentos em Ribeirão das Neves e Venda Nova e região metropolitana. No ano em que a cidade de Neves completa 66 anos, quem ganha são os moradores com a implantação do PIM, Programa de Iluminação de Neves. Todas as ruas com iluminação de LED, operada por telegestão. Agora, a melhoria na segurança ficará ainda melhor. Com as lâmpadas de LED, dará mais segurança para os moradores e mais economia para o município. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, pra vida melhorar. Fabão Centro Automotivo de Ribeirão das Neves, o melhor centro automotivo de Neves, com assistência técnica para seu carro com profissionais de primeira linha em mecânica em Minas Gerais. Trabalhamos com alinhamento, balanceamento, vendas de pneus e também com troca de óleo. Mecânica em geral, pertinho de você, no coração de Neves, bairro São Geraldo, próximo à Prefeitura de Ribeirão das Neves. Rua São Pedro, número 11, esquina com a Rua Ari Teixeira da Costa. Telefone 31 3624 1185. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo
As notícias para você é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. A cidade de Matipó, no sul de Minas, foi uma cidade mais sofrida com a chuva. E o prefeito de Matipó deu entrevista para o jornal Tribuna do Leste, falando sobre a reconstrução da cidade de Matipó depois do sofrimento que eles passaram nos últimos dias, né? Através das grandes chuvas. Vamos trazer direto lá do sul de Minas. A gente volta diretamente aqui de Matipó, né? Agora o Clayton de Souza está nas imagens com a gente. A gente está aqui no bairro da Exposição agora, onde foi uma das áreas mais afetadas aqui em Matipó. Grande parte da população aqui do bairro está desalojada, né? Aqui a gente pode ver no Parque de Exposições de Matipó, onde foi concentrado todo o depósito de materiais, né? Que foi recolhido das ruas, lixo, lama, enfim, tudo veio aqui para o Parque de Exposições. A gente vai conversar agora com o prefeito de Matipó, o Walter Ornelos, o Valtim, né? Que está responsável diretamente por essa parte de limpeza aqui da cidade. Prefeito, muito complicado, né? Foram 2 dias de muito trabalho para poder limpar as ruas aqui, né? Rapaz, desde que começou a baixar, já entramos limpando, mas creio que ainda temos aí 15 dias para conseguir limpar tudo. Por mais que a gente limpe, as pessoas vão jogando para fora de volta, porque aqui no bairro da Exposição perdeu tudo. Tudo que tinha dentro de casa não tem mais nada. Tudo que ficou lá. Não tem nada e eles vão jogando. É até um pouquinho complicado, eu vivi aqui momentos difíceis, então eu normalmente não aguento falar muito do assunto. Estou meio no meu limite mesmo emocional, eu participei muito das buscas, eu tirei aqui de barco, junto com uma equipe grande de voluntários, 86 pessoas de barco, na noite, que foi enchendo, passou para o segundo andar, as pessoas tinham esperado e, enfim, não teve outro jeito. Mas os 2 primeiros dias foram de fazer onde tem mais lixo, e começamos a limpeza, está até andando até bem rápido, muita colaboração das pessoas. Enfim, está todo mundo muito solidário, as empresas, enfim, todo um processo que a gente já conhece que vai acontecer, mas a gente fica muito agradecido mesmo de todo mundo. Mas lá a limpeza segue, vai demorar bastante. É um momento também que a gente vê muito da solidariedade das pessoas, né? Doações, ajuda, é sempre uma mão, um ombro que aparece também para poder ajudar na limpeza. Isso, é bacana. Eu vejo hoje, eu tenho uma equipe concentrada na APAI, onde está funcionando o recebimento de donativos, que é usuário de armarinho, roupa, alimento, água, enfim, lá funciona o centro de recebimento, e onde a assistência se incumbe de fazer o processo seguinte, que é o cadastramento das famílias que já foram feitas e o repasse para elas, de cesta básica, água, enfim, todo um processo de recolher e distribuir. Mas está muito bacana, as pessoas estão muito solidárias. De fora, tem cidades bem longe aí que estão solidárias distribuindo, as empresas daqui também que estão ajudando, né? Tem empresa aqui, que a Água Divina Purezas, né? A empresa que é dos Gardinhos, eles estão ajudando a distribuição da água também e nos doando para distribuir. Enfim, todas as empresas da cidade estão envolvidas, todas as pessoas estão bastante envolvidas no processo de ajuda solidária mesmo. E agora também, por mais que você esteja ajudando na limpeza, com a mão na massa, tem que pensar no processo de recuperação. A gente teve reunião em Manhuaçu, reunião em Belo Horizonte. Como é que está esse processo já pensando na recuperação da cidade? Bom, eu já conversei com a parte do comércio, que o meu comércio central foi todo devastado. Acho que já deu para ver alguma coisa lá, né, vocês. E conversei com o gerente de banco, que é o gerente da Caixa, e o gerente do Banco do Brasil. E já tem conversas para a gente pensar no futuro de pelo menos alavancar o comércio. O comércio do centro foi todo detonado, arrastou tudo que tinha, né? Não tem ninguém lá que ficou assim, eu não passei não perdi nada, todos perderam basicamente tudo, todas o comércio central. E também na situação, eu estou falando nesse sentido para recuperar o comércio, porque o comércio é que move realmente a cidade. E tem a cidade, né? As pessoas que perderam casa, perderam tudo, pensar o que fazer com eles, para a gente pensar no modo. Estamos conversando já conversei com o gerente da Caixa, onde vai estar agora nos próximos dias, quem tem FGTS, né, para ser liberado, todo mundo que foi, né, abatido aí pelas cheias, já é o primeiro processo, liberação de FGTS para essas pessoas. O restante estão procurando alternativa já tenho conversado com os bancos já, né, a parte do governo, né, eu falo assim, em de deputados que estão ligando para a gente, ensinando o caminho para a gente ver, BDMG, que tem já um caminho agora, precisando, né, a gente vai fazer o projeto, mandar para a Câmara. Eu acho que um projeto aí de 1 milhão e poucos, mas tem que ser aprovado pelo BDMG.
Aprova na Câmara para a gente ajudar as famílias a recuperar um pouquinho do que perderam. E outras coisas, não é doar dinheiro para elas, é fazer a infraestrutura da cidade funcionar de novo, porque hoje não tem infraestrutura nenhuma. As pontes foram arrasadas. E detalhe, lembrando, nós só estamos na zona urbana ainda, que a gente não conseguiu chegar na zona rural, porque a zona urbana foi a pior. Foi terrível aqui. E nós estamos aguardando, vou dar um tempo aqui que a gente vai já para a zona rural. Temos perda na zona rural também, de pontes, casas, enfim. Tem muita coisa. Só que como o nosso processo pior foi na zona urbana, a gente está por aqui concentrado ainda. A gente também viu ao longo aqui, né, com o Clayton de Souza já passando pelo centro da cidade, que teve a Policlínica que foi muito afetada, o CRAS, a própria prefeitura. Como é que vai ser feito agora? Também esse processo burocrático de muito papel, né, também que foi perdido ao longo desse período. Então, a única coisa que eu pedi para eles é para poder tentar resgatar os HDs, que há uma forma, né, hoje, bem, tecnologia, já dá para recuperar, não sei se vai recuperar tudo. A prefeitura é uma questão documental que tem coisa que documental lá não tem sistema, então infelizmente a gente vai ter que fazer ocorrência que foi levado pela enchente. Tem alguma parte do arquivo morto da prefeitura também que foi levado, não consegue recuperar porque não foi digitalizado ainda. A questão da saúde, tem muita coisa de prontuário de paciente que foi arrasado. Alguns estão digitalizados, outros não. Aqui mesmo no bairro nós temos um PSF que funciona logo abaixo aqui, foi todo devastado, não tem como funcionar lá, pelo menos os próximos 30 dias, vão ter que fazer. A Policlínica também ficou devastada. E a parte documental, nós vamos tentar recuperar o que tiver que recuperar pela parte de tecnologia, e o restante informar, né, vou ter que informar ao Ministério Público aquilo que foi, realmente acabou. Muito obrigado, prefeito. A gente segue acompanhando aqui em Matipó, em Abricaba, enfim, em toda a região, como a gente tem feito desde sexta-feira, a nossa equipe espalhada por toda a região, a qualquer momento, aqui no Facebook, facebook.com/Tribuna do Leste, na Rádio Manhuaçu também. A gente volta a qualquer momento com imagens de Clayton de Souza. É isso aí, Deus abençoe, né? A cidade de Matipó foi praticamente toda destruída por conta da chuva, mas com o tempo, né, tudo vai se encaixar. Deus no primeiro lugar aí para ajudar todos vocês aí do sul de Minas. Vamos falar da Justiça. A Justiça libera o senador Luiz Estevam. O ex-juiz Nicolau do Santo Neto, né, o senador desviou 170 milhões nos anos 90. O ex-senador cassado Luiz Estevam recebeu autorização da Justiça para trabalhar na segunda e terça-feira de carnaval e além da quarta-feira de cinza. A Justiça dá 10 dias para que Luiz Estevam pague uma multa de 8,2 milhões. O empresário cumpre pena em regime semiaberto pela condenação por desvio de obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da expediente da PG Imobiliária Complexo Brasil 21 em Brasília. A defesa de Estevam apresentou documento subscrito pela empresa que justificaria a necessidade de trabalho com o argumento que o período seria um ponto facultativo. O pedido foi acatado pela juíza Leila Cury, da Vara de Execução Penal, que ressalva a pena que seja mantido o descanso semanal e que a carga horária não ultrapasse a jornada de 44 horas semanal. Com tanta disposição de trabalho e dedicação, Estevam vai acabar ganhando aí um grande aumento. Uma mulher foge do fórum de Belo Horizonte antes de ser condenada por a morte de fazendeiros. A suspeita pediu ao juiz para se ausentar e saiu do julgamento e não voltou mais. O caso aconteceu nesta segunda-feira. Ela foi encontrada em um ônibus nesta terça-feira. Minuto entre a réplica defendida por seus advogados, bastara porque uma mulher de 38 anos pedisse licença por alguns instantes e deu seu julgamento, nunca mais retornasse na sala do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. A mulher escapou na tarde dessa segunda-feira pela porta da frente, sem oferecer qualquer explicação, quem quer que seja. Ela ainda respondia em liberdade. Apesar da fuga, bem sucedida, né, nas primeiras horas, ela acabou presa ainda na madrugada dessa terça-feira em Gouveia, na região do Vale do Jequitinhonha. Ela se escondia em um ônibus de viagem, que àquela hora levava passageiros de Belo Horizonte para Minas Novas, também no Jequitinhonha. Detida, a mulher precisará cumprir 21 anos do sistema prisional de Minas Gerais. Ela recebeu uma condenação por homicídio triplamente qualificado cometido contra o seu marido, um senhor de 76 anos, em julho de 2012. Segundo a Justiça, a suspeita teria encomendado o assassinato do homem a 2 pistoleiros. Na data combinada, o fazendeiro caiu em emboscada preparada por essa mulher numa estrada de vicinal da comunidade de Maria Nunes, na zona rural de Santo Antônio do Itambé. Então tá aí, a mulher fugiu, mas foi presa nessa madrugada aí no Vale do Jequitinhonha. E os petroleiros protestaram hoje na porta da refinaria Regap em Betim. O protesto e a greve
são por causa de demissões de 1.000 trabalhadores. Também reivindicamos cumprimento de acordo coletivo, explicou Anselmo Braga, coordenador do Sindipetro. Os manifestantes montaram uma tenda em frente à refinaria Gabriel Passo. Segundo Anselmo, o trabalho não é obrigatório aderir ao movimento. Ninguém é obrigatório a aderir, nem o trabalho, nem o trabalhador. Quem quiser aderir, pode aderir, falou Anselmo. Estamos conversando, mas quem quer trabalhar, normalmente pode trabalhar. Nós não estamos atrapalhando, nem que possa faltar combustível. Nós, enquanto a Petrobras, nós atendemos e queremos a greve segue por tempo indeterminado, afirmou o coordenador. Sobre o movimento grevista, a Petrobras informou que considera o protesto descabido. As atividades da Petrobras são serviços essenciais e condições adequadas de segurança de operações que devem ser garantidas. A Petrobras reafirma seu respeito às negociações coletivas e ao diálogo nas relações trabalhistas, quando o preenchimento de todos os requisitos definitivos da legislação. Em relação ao movimento grevista, iniciado no dia 1º de fevereiro, em algumas unidades da companhia, a companhia reitera que considera descabida a justificativa apresentada pelo sindicato, uma vez que todos os compromissos firmados com as negociações de acordo coletivo do trabalho vigente vêm sendo integralmente cumprido, afirmou a estatal. Então tá aí, os petroleiros, né, fizeram um movimento hoje de manhã aqui em Betim. Vamos falar de briga por conta de celular? Um desentendimento por negociação de um celular terminou em uma morte na madrugada dessa terça-feira no bairro Nacional, em Contagem, na região metropolitana. Suspeito do crime acabou preso. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um homem de 30 anos se apresentou em acompanhia da corporação todo sujo de sangue, com a faca na mão, alegando que havia esfaqueado a vítima na rua Francisco Norberto da Costa. No local indicado por ele, o militar encontraram Luiz Fernando da Silva, de 33 anos, ensanguentado. Ele, que foi esfaqueado 5 vezes, chegou a ser socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento, ressaca, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. Em conversa com os policiais, o agressor contou que Luiz esteve na porta da casa dele e iniciaram a discussão por conta da negociação de um celular. Sem entrar em muito detalhe, a vítima, ainda conforme a sua versão, do suspeito teria feito ameaça a ele. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de plantão de Contagem. Vamos falar de Ribeirão das Neves. A Polícia Civil prendeu 500 quilos de materiais explosivos em Ribeirão das Neves. A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu 500 quilos de materiais explosivos nesta segunda-feira em Justinópolis, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves. Os explosivos foram encontrados durante trabalho de investigações em repressão contra a quadrilha especializada em explosão de caixa eletrônico em Minas Gerais. O material estava em uma casa de construção no bairro Havaí. Havia quase 500 quilos de bananas de dinamite. Os policiais avaliaram que não havia risco de explosão e, mediante recolhimento de material, para que se seja a Delegacia Especializada do Crime contra o Patrimônio em Belo Horizonte para investigação. De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, não houve prisões e ainda serão feitas investigações para identificar o fabricante e o comprador e a quadrilha que pode usar material em crime. Uma coletiva de imprensa será realizada nesta quinta-feira, dia 5, para dar detalhes sobre esse caso aí que aconteceu em Ribeirão das Neves. Meio quilo de dinamite aí encontrado aí no bairro Havaí, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves. E o homem é morto após jogar videogame e lanchar com o amigo da onça em Belo Horizonte. A Polícia Civil vai investigar a morte de Igor Gomes da Silva, de 27 anos, assassinado a tiro na noite da segunda-feira no bairro Alto Veracruz, em Belo Horizonte. O suspeito do crime é um adolescente de 6 anos, que foi até a casa da vítima para jogar videogame e fazer um lanche. Segundo o boletim da ocorrência da polícia, a mulher de Igor contou que o casal estava em casa, na rua Santa Teresa, quando o menor chegou e chamou pela vítima. Os dois foram para um dos cômodos e jogar e começaram a discutir e também estava lanchando. Em seguida, ainda conforme o registro policial, a adolescente chamou o homem para fumar maconha. Minuto depois, conforme a versão da mulher do envolvido, ela ouviu 5 disparos de arma de fogo. Igor foi baleado 2 vezes na cabeça e 4 no tórax. A companheira dele, amigo do marido dela, fugiu a tiro. A motivação do assassinato não foi esclarecida. A adolescente não foi localizada. O corpo da vítima foi encaminhado ao Suplemento Legal de Belo Horizonte. Vamos falar de Paracatu. A Justiça determina bloqueio de bem do prefeito de Paracatu e ex-vereador e 11 pessoas em Paracatu. A Justiça determinou liminarmente uma liminar bloqueando 3 milhões por impropriedade administrativa de obra de açude em Paracatu. O pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou
uma liminar, um bloqueio de 3 milhões de bens do prefeito de Paracatu, no noroeste do estado, e de um vereador do município e outras 11 pessoas, 2 empresas particulares. Todos são acusados de uma ação civil pública, de peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro na obra de reforma de um açude realizado em 2017. E não estava licitada essa obra. O desastroamento da represa teria sido solicitado pelo parlamentar que, na época, presidiria a Câmara Municipal. Entre os acusados de impropriedade administrativa estão os 2 filhos de um ex-assessor do vereador, tido como seu braço direito, a esposa desse ex-funcionário, secretário, um diretor municipal do meio ambiente, um assessor parlamentar, um assessor especial da Câmara de Vereador, o presidente do Instituto de Cidadania Noroeste de Minas Gerais, o IOCIM, entidade fundada pelo vereador representante de Minas Gerais, a Cooperativa de Transporte e Empresa que detinha como a Prefeitura como contrato de locação de veículo e maquinário da Prefeitura de Paracatu. De acordo com a Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público de Paracatu e a Coordenadoria Regional do Patrimônio Público do Noroeste de Minas Gerais, em 2017 o vereador, usando a função de presidente da Câmara, montou uma parceria com o prefeito, uma organização criminosa para lesar os cofres públicos. Para isso, os agentes teriam usado como fachada o Instituto de Cidadania e gerindo indicados do vereador para firmar convênios com a Prefeitura para se apropriar ilegalmente de recurso público na obras do açude. Para custear a reforma, o presidente da Casa Legislativa se aliou ao prefeito de Paracatu para custear a reforma. Então, ele conseguiu 1,2 milhões desse valor para o destinado à obra do açude e R$ 754.877, afirma o trecho do Ministério Público. A devolução dessa quantia, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, foi a tentativa de realizar a promoção pessoal dos 2 políticos, de enriquecimento inicialmente da organização criminosa chefiada por vereador. Segundo os promotores de justiça, Maria Leão, Nilo Alvim e Maria Alvim, a obra do açude foi realizada sem planejamento, sem análise de viabilidade, sem licitação, sem licenciamento ambiental, sem fiscalização do poder público. Além disso, teria ocorrido um uso excessivo de veículos de Minas Brasil, com a finalidade de enriquecimento ilícito dos envolvidos, pois não teria ocorrido conferências no documento apresentado pelos prestadores de serviço, propiciando assim as fraudes. A empresa ficou com 30% do valor da obra como taxa de administração. No acordo com os promotores de justiça também pediram afastamento do cargo dos agentes públicos, políticos usados com envolvimento em irregularidade. O pedido, entretanto, foi negado pela Justiça. Além disso, ao final do processo apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais, pede à Justiça que os envolvidos na fraude sejam punidos com perda de função pública e dos valores acrescidos regularmente suas contas, com a suspensão de seus direitos políticos por 10 anos, como pagamento de multa e danos morais coletivo ao município de Paracatu. Então tá aí. O prefeito de Paracatu, o vereador e várias pessoas, incluindo outras pessoas, tiveram 3 milhões em reais bloqueados de suas contas nessa segunda-feira. E uma empresária perdeu R$ 3.500 após pedido de uma amiga pelo WhatsApp. Vamos falar de Patos de Minas. A Polícia Militar registrou nessa segunda-feira mais um estelionato em Patos de Minas. Um empresário de 31 anos acabou perdendo R$ 3.500 após receber um pedido de uma amiga através do WhatsApp. A Polícia Militar alerta para esse tipo de golpe. A vítima, que possui ensino superior completo, procurou a base móvel da Polícia Militar por volta das 10h15 dessa segunda-feira, de acordo com a informação da assessoria da comunicação da Polícia Militar. Ela relatou que uma amiga teria ludibriado e acabou realizando 2 transferências bancárias no total de R$ 3.500. A clínica médica Menci, a pena vítima, foi identificada com a ocorrência, não tendo informações qual a maneira utilizada pela amiga para conseguir o dinheiro. A Polícia Militar fez o alerta, orienta as pessoas sempre que certifica que as mensagens são realmente que envia. Em Patos de Minas, várias pessoas relatam ter perdido dinheiro com o WhatsApp. A maioria dos celulares em Patos de Minas estão clonados, segundo a polícia. Além disso, os policiais orientam que o celular pode ter sido perdido ou furtado, você tem que fazer a ocorrência rapidamente. Então, aconteceu que não é uma amiga. A pessoa passou como amiga dessa pessoa, dessa empresária, e pediu que ela fizesse 2 depósitos, totalizando aí em R$ 3.500. Então, uma empresária de Patos de Minas perdeu, né? R$ 3.500, mais uma vez no golpe do WhatsApp. É muito complicado cada vez, né? A bandidagem tá cada vez especificando mais aí como que pode uma coisa dessa. Deu um prejuízo aí de R$ 3.500, ligou para a amiga pedindo dinheiro, a amiga confiou achando que era sua própria amiga e não era. E ninguém sabe se é um homem, se é mulher, se está dentro da delegacia, de um presídio, mas ela acabou fazendo 2 depósitos e perdeu R$ 3.500. A Polícia Civil também está no caso, a Polícia Militar, para tentar descobrir quem é que deu esse golpe aí nessa empresária de Patos
de Minas. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos falar do Vaticano. A primeira conferência da Arquidiocese de Cebu, nas Filipinas, sobre o clima. Vamos trazer tudo aí do Vaticano com o Vaticano News. O tema da emergência climática representa uma parte crucial das celebrações pelos 500 anos do cristianismo nas Filipinas, que a igreja local festejará no próximo ano. Foi o que evidenciou o arcebispo de Cebu, Dom José Serofia Palma, por ocasião da primeira conferência arquidiocesana sobre a emergência ambiental, realizada estes dias na cidade de Cebu, localizada no centro-sul do arquipélago. Trata-se de uma resposta concreta dos católicos filipinos também aos apelos do Papa Francisco por uma ação de contraste às mudanças climáticas. Representantes de 160 paróquias e do setor privado e especialistas em política se encontraram para elaborar recomendações e soluções aos problemas ambientais mais urgentes. Grande parte dos nossos debates esteve centralizada na questão sobre como responder às várias formas de degradação ambiental, aos modos em que nosso ambiente tem sido destruído por calamidades naturais como erupções vulcânicas, furacões, terremotos, inundações e sobre o que podemos fazer do ponto de vista da fé, reiterou o prelado. Durante as atividades do importante evento eclesial arquidiocesano, Dom José Palma evidenciou que a tutela da criação se tornou uma prioridade para a Conferência Episcopal das Filipinas, que já em julho passado publicou uma carta pastoral sobre o tema. Devemos agir juntos diante da crise. Para mim, esse é um aspecto muito importante que não pode ser subestimado, ressaltou o arcebispo. Na ilha de Cebu, considerada o berço do cristianismo no país do Sudeste Asiático, se realizarão as principais iniciativas relacionadas ao jubileu. Após a chegada dos missionários espanhóis em 1521, na ilha teve lugar o primeiro batismo, seguido da doação aos nativos do ícone do Santo Ninho. A esse propósito, Dom José Palma expressou a esperança de que os devotos do Santo Ninho mostrem a mesma paixão pela proteção da criação. Um verdadeiro crente ama a natureza, afirmou o prelado durante uma recente homilia dominical. É isso aí, trazendo tudo aí do Vaticano para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia? Neves é nota 10. Quer ver só? Agora os diretores escolares têm mais recursos e autonomia nas escolas que receberam também merenda de qualidade. Além disso, várias escolas estão sendo reformadas e ganharam um novo mobiliário, sem contar as melhorias para os servidores da educação, que tiveram seu trabalho mais valorizado. É assim que a Prefeitura investe no futuro do seu filho. Prefeitura de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar. Arena do Pequi, a melhor arena de quadra coberta de Ribeirão das Neves, com estacionamento próprio, um excelente bar, aluguel de horários de R$50 aos finais de semana e durante a semana aquele preço especial para você praticar seus esportes. Ligue agora para agendar seu horário. 99665-2587. Rua Antônio Ferreira de Paiva, 526, bairro Bom Sossego, Centro de Neves. Arena do Pequi. Pensou esportes? Arena do Pequi. A Prefeitura entrega e quem ganha são os moradores. Inauguração dos 3 portais de entrada da cidade, em 3 regiões: Justinópolis, Veneza e entrada da BR-040, com investimentos em infraestrutura para receber turistas e oferecer qualidade de vida aos moradores do município nas entradas da cidade. Data que coincide com o seu aniversário e essa é mais uma obra que marca o desenvolvimento urbano do nosso município. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar. Motopeças, sua melhor escolha na hora de comprar peças, acessórios e consertar sua moto com profissionais capacitados da primeira linha em mecânica de motocicletas de Minas. DM Motopeças, ligue e agende a revisão de sua moto. Buscamos sua moto. Falando que ouviu aqui, ganha 10% de desconto no pagamento à vista. Na DM você encontra peças de qualidade, pneus, carenagens, retrovisores, suportes para baú, troca de óleo rápida, oficina especializada com ferramentas de última geração, além de um
mix de acessórios com jaqueta, capacete e luvas. Está na Rua Ari Teixeira da Costa, 2085, bairro Santa Maria, em frente ao Hospital São Judas. 3627-2669. Lançamento Fênix, empreendimentos imobiliários, fazendinhas Campo Alegre, chácaras com 20 mil quadrados, em Andiroba, Esmeraldas, Minas Gerais, localizada a apenas 1 quilômetro de Andiroba e a 4 quilômetros da BR-040. Fazendinhas, financiamento próprio e excelentes descontos para pagamentos à vista. Topografia plana e pertinho do Ceasa, terra de cultivo de hortifruti e cereais, privacidade e segurança com acesso controlado. BR-040, no sentido 7 Lagoas, retorno no quilômetro 491 e entrar no quilômetro 493, sentido Andiroba. Telefones para contatos 31 980 16 1703 ou 997 26 29 73. Jornal da Imperatriz, você trazendo a notícia para você. Vamos trazer o Padre Ezequiel Dalpozo com o tema Negatividades da Vida. Despertai com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão. A mensagem para bem viver. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu quero desejar a vocês muita luz para este dia. Que nós possamos, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, fazer bem todas as coisas e conquistar a realização que o nosso coração busca e precisa. Eu gostaria de conversar sobre a felicidade a partir da pergunta: quando a vida nos reserva algo difícil, mesmo assim é possível ser feliz? Se nós olhamos para a Bíblia, Jesus mostrou-nos nas bem-aventuranças um caminho para a verdadeira felicidade. E ele dá 8 atitudes para isso. Ele chama bem-aventuradas as pessoas que choram, que sofrem perseguições, que são pobres, que precisam sofrer injustiças. O caminho da felicidade verdadeira que ele aponta não passa ao lado das experiências negativas da vida. Jesus é consciente e sabe que felicidade também rima com sofrimento. Na Montanha das Bem-aventuranças, Jesus enfoca nossa vida como ela é e nos aponta um caminho de como, apesar de tudo, podemos ser felizes na realidade muitas vezes ameaçadora do mundo e da nossa vida. Nós poderíamos destacar aqui 2 bem-aventuranças que comprovam isto. Na segunda bem-aventurança, Jesus promete aos que choram que serão consolados. A vida não é sempre apenas feita de sucesso e felicidade exterior. Nós perdemos pessoas queridas e nós também perdemos várias oportunidades. Quem não lamenta as experiências de perda em sua vida seca interiormente. Verdadeira alegria só sente quem sabe também vivenciar o sofrimento. Quem reprime e quer reprimir todos os sentimentos negativos da sua vida também não terá parte nas alegrias. Isto vale também para a relação conosco mesmos, que é tão importante para o caminho da felicidade. Mesmo que alguém reconheça suas deficiências e fraquezas e as perceba e as chore nesse sentido, sentirá nisso o amparo de Deus. Deus vai ajudá-lo para que, através da deficiência, entre em contato com sua verdadeira natureza. Se eu expresso aquilo que estou vivendo, isso retorna para mim em alegria. Se eu expresso a dor, isso, a partir do amparo de Deus, volta para mim em alegria e satisfação. Por isso, quando falamos em felicidade, nunca devemos falar no sentido de prazer e diversão superficial. Não é uma felicidade barata e efêmera, onde nós nos movemos em torno de nós mesmos e evitamos tudo que é negativo no mundo.
Mas quando falamos em felicidade, falamos numa felicidade possível na realidade em que nós estamos vivendo. Também assumindo as coisas negativas, assumindo o mundo e a vida como ela se apresenta. Se ali conseguimos caminhos de superação e de compreensão de toda essa realidade, então nós vamos ser verdadeiramente felizes. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe aquilo que se apresenta como negativo, às vezes a gente não compreende, e abençoe a tua busca de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai, uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Jornal da Imperatriz, trazendo a última notícia para você, Jornal da Imperatriz. Homem compra celular, reclama do preço e é morto pelo vendedor do aparelho em Contagem. Uma negociação celular terminou na morte na noite desta segunda-feira em Contagem. De acordo com a Polícia Militar, Luiz Fernando da Silva Osto, 43 anos, foi saqueado por Robson Mendes, 30 anos, após reclamar do preço do aparelho e depois o negócio já estava concretizado. A vítima foi encaminhada e acabou perdendo a vida. O Jornal da Imperatriz termina esse momento agradecendo a todos vocês pela preferência. O nosso muito obrigado. Uma boa tarde a todos vocês.